Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 9. Bem, nesse texto aqui, nós podemos ver que o apóstolo Paulo fez uma série de exortações à igreja em Tessalônica, e especificamente aqui no versículo 9 ele trata sobre o amor fraternal, E não só ele, mas também todos os outros apóstolos, eles tinham esse cuidado de lembrar os irmãos para que eles cultivassem esse sentimento mútuo, esse sentimento de carinho, e também de lembrar aquilo que Jesus, falou em João no capítulo 15, versículo 12, um novo mandamento vos dou, Jesus disse isso, que vos ameis uns aos outros. Então, ele fala aqui, que os irmãos eles precisavam, se dedicar ali, uns aos outros, vivendo ali uma verdadeira harmonia, comunhão, e que para isso era necessário, o amor, porque o amor ele é o elo perfeito, ele é o vínculo perfeito de todas as coisas. E quando nós estudamos sobre os ensinos de Jesus, nós podemos ver que o reino de Deus, ele é composto por amigos. Esses amigos que trabalham juntos, no desenvolvimento desse reino, precisam, ter o amor como o ingrediente principal ali, porque é o amor que faz com que venhamos a suportar uns aos outros, a caminhar lado a lado e também a viver pela causa, O amor, ele gera, essa força no corpo de Cristo, entre aqueles que comungam da mesma fé. Então, ele é o ingrediente, assim, vamos dizer, mais importante, no meio, assim, da igreja, entre os irmãos. E falando sobre isso, eu listei aqui, umas 6 qualidades que nós, como cristãos, devemos, assim, praticar, uns com os outros, nesse desenvolvimento do amor, entre nós, entre o corpo de Cristo. E a primeira aqui eu listei foi o companheirismo, e eu quero usar até aqui a vida, o exemplo de Onesíforo. Onesíforo foi um grande amigo do apóstolo Paulo, Quando o apóstolo Paulo estava em Roma, preso em Roma, esse amigo, ele foi até Roma e ficou procurando por toda parte onde Paulo estava preso, E ele não se cansou até que ele achasse ali, o lugar certo onde Paulo estava. E em 2 Timóteo capítulo 1, versículos 16 a 18, fala sobre essa história. E ali quando Onesíforo ele achou Paulo, ele consolou Paulo e animou Paulo. Então, olha que companheirismo, Ele se deslocou de um lugar e ele foi atrás desse amigo, E aqui a qualidade dele, o amigo consolador de Paulo. Então, ele foi um verdadeiro companheiro que não teve vergonha dele por ele estar preso, Aqui no versículo 16 fala: porquanto muitas vezes ele me abençoou com ânimo e não se envergonhou por eu estar preso, Então, assim, ele não abandonou o seu amigo, pelo fato dele estar em uma prisão, Então, olha a importância, de sermos companheiros, Pessoas assim que não abandonam os outros irmãos, porque eles estão, às vezes, vivendo situações desfavoráveis, situações difíceis. O amigo, ele precisa, amar até na hora da angústia, estar presente, Como a história de Onesíforo, ele mexe conosco, Ele nos ensina. A palavra de Deus diz, em Isaías 41, versículo 6, fala:
um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. Então essa é uma mensagem de consolação, né, de ânimo. Olha, não fique triste, mas se anime no Senhor, né? Deus ainda tem uma obra para fazer. Então o amigo companheiro, ele está ali o tempo todo, né? Não é bajulando, mas o tempo todo levantando você a permanecer na direção, no caminho que o Senhor determinou, né? E o segundo aqui, a segunda qualidade é a fidelidade, né? Que temos que ter, né? E sobre isso, né, eu separei aqui Romanos 16, versículos 3 e 4, a história de Priscila e de Áquila, né? 2 cooperadores no ministério de Paulo também, que foram muito fiéis, né? Que aqui diz: os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios, né? Então houve uma situação ali, né, que eles de perigo, né, na vida desse casal, que ali eles mostraram fidelidade, né, uma prova da fidelidade deles. Eles correram risco por causa desse amigo, né? Olha que interessante, né? Como que essa palavra fidelidade, né, ligada à lealdade, ela precisa ser gerada entre nós, né? De não assim nos deixar levar também, né, por situações que vá prejudicar o nosso irmão, né? Às vezes situações assim, né, um complô que possa querer se levantar contra aquele que é o nosso amigo, e ali nós nos levantamos ali para defender, né, aqueles que nós conhecemos, né? Muitas vezes nós podemos ter até uma atitude assim de não vou me envolver com essa situação, mas aqui nós vemos que Priscila e Áquila eles se envolveram, né? Pela vida do apóstolo Paulo, mas também por todas as igrejas dos gentios, né? Eles correram risco ali por eles, então eles demonstraram ali fidelidade a esses irmãos. E depois eu coloquei aqui, né, a terceira qualidade é o respeito, né? E Mateus, no capítulo 7, versículo 12, Jesus disse: assim em tudo, façamos aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. Então o respeito é isso, tudo aquilo que eu quero que faça comigo, eu preciso fazer primeiro, né? E em 1 Pedro 2,17, né, fala: tratem a todos com devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem ao rei, né? Precisamos ali tratar as pessoas dentro da sua individualidade, mas respeitando. Cada um tem uma maneira de ser, tem um jeito, tem um temperamento, né? E nós não fomos constituídos juízes de ninguém, mas precisamos tratar com carinho, com respeito, né? Considerando, né, uns aos outros. Outra característica importante, né, que eu listei aqui esse amigo precisa saber valorizar e honrar, né? Nós precisamos desenvolver isso, né? Em Romanos 12:10 fala: dediquem-se uns aos outros com amor fraterno, prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Quando nós honramos uma pessoa, nós estamos colocando essa pessoa, né, numa situação acima de nós mesmos, né? Considerando essa pessoa, mostrando que ela tem importância para a nossa vida, né? Lembrando, nós não temos que bajular ninguém. A bajulação, na verdade, é até um pecado, mas precisamos, através desse sentimento sincero do amor, mas honrar
os nossos irmãos, honrar a obra que eles têm feito, honrar aquilo que eles têm desenvolvido dentro do reino de Deus, honrar a sua vida como um ser individual, né? Olhar para ele, né? Ver qualidades especiais que Cristo, né, colocou na vida dele. A quinta qualidade é a verdade, né? Essa pessoa precisa ser verdadeira, nós precisamos desenvolver isso. Em Efésios 4:25 fala: por isso deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Né? Olha a exortação aqui que a palavra de Deus nos deixa. Né? Não podemos assim ficar mentindo uns aos outros. A mentira, ela quebra a confiança, né? Ela destrói amizades. Então, a palavra do Senhor fala: deixa a mentira, mas falem a verdade, sejam honestos, sejam sinceros no tratamento uns para com os outros. Né? Porque o desenvolvimento do amor entre nós depende disso. Né? E a sexta, né, que é a sexta qualidade que esse amigo, né, nesse desenvolvimento, nós precisamos saber perdoar. Né? Em Colossenses, no capítulo 3, versículos 13 e 14, né, fala: suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Né? Fechando, né, essa reflexão, né? Como é importante, porque sabemos que onde tem pessoas, né, juntas, onde existe algum tipo de relacionamento, pode haver, né, situações ali em que pode acabar ofendendo o outro, né? Às vezes podemos estar num dia em que nós não estamos muito bem e é claro, né? O desejo de Deus é que não venhamos a errar, mas acontece, né? De magoarmos ali, às vezes com uma palavra que não foi bem colocada e acabarmos ferindo o nosso irmão. Né? E aqui a palavra do Senhor diz, né, para que nós possamos suportar, né, e perdoar aqueles que nos ofendem, né, ou às vezes sem querer, ou às vezes intencionalmente, né? Tem momentos que acabamos dando lugar à carne e falamos coisas, né, bem direcionadas ali, né? Então, é importante haver o perdão entre os irmãos. É porque nós fazemos parte, né, de um mesmo reino. Nós fazemos parte de uma mesma liderança espiritual, que é a liderança de Cristo. E Jesus, ele fez isso, né? Através do seu sacrifício ali, ele nos perdoou, ele assumiu ali, né, todo o nosso pecado, toda a nossa maldade, toda a nossa infidelidade. E ali ele nos perdoou, pagou a nossa dívida que tínhamos para com Deus. E assim nós devemos fazer uns aos outros. Amém? Eu quero deixar com você essa reflexão, que você possa estar meditando nisso, porque o desenvolvimento, né, do reino de Deus, ele depende, né, dessas qualidades, né, de pessoas que vivam verdadeiramente essas qualidades. Amém?